श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम्। यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोतु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तावद ब्रह्म कथा मुक्ति पदवि तावद न तिक्ति भवे
तावच्चापि विशृंखलत्वमयतेन लोकवेद स्थितिः तावत्सस्त्वविदं मितः कलकलनाना बहिर्भत्मसु श्रीचैतन्य प्रियजन यावद न दिग्गोचरः तावद ब्रह्म कथा मुक्ति पदवि तावद न तिक्ति भवेत् तावच्चापि विशृंखलत्वमयतेन लोकवेद स्थितिः तावत्सस्त्वविदं मितः कलकलनाना बहिर्भत्मसु श्रीचैतन्य प्रियजन यावद न दिग्गोचरः. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse que, de qualquer maneira, nós devemos proteger totalmente o Bhakti Vinoda Dhara, o fluxo do conhecimento eterno. Nós precisamos proteger o fluxo do conhecimento eterno sempre e a qualquer momento. Se na nossa diária vida espiritual, se na nossa prática espiritual, se no nosso bhajana diário, nós pudermos manter este Bhaktivinoda Dhara vivo o tempo todo, nós alcançamos o objetivo, mas se nós nos desconectamos, nós perdemos tudo. Se nós vamos nos desviar do Bhaktivinoda Dhara, nós perdemos tudo. Bhaktivinoda Thakur nos mostrou o significado de Bhaktivinoda Dhara, o desfrute ligado à devoção, como dar satisfação ao Senhor Supremo. Então, Vinoda significa satisfação também. Então, Bhaktivinoda Thakur disse que Bhaktivinoda Dhara significa agir ininterruptamente para a satisfação do Senhor Supremo. Então, este processo de agir dessa maneira, Bhaktivinoda Dhara. Então, você deve tentar entender, disse Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, tente entender a diferença básica entre Bhaktivinoda Dhara e Abhaktivinoda Dhara. Tente entender a diferença básica entre o que é agir para a satisfação de Krishna e não agir para a satisfação de Krishna. Se você entender a diferença entre uma coisa e outra, então você não precisa registrar o seu nome numa companhia, numa instituição, numa falsa instituição que faz bhakti, para perder tudo que você tenta acumular espiritualmente. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, entender essa diferença entre Bhaktivinoda Dhara e Abhaktivinoda Dhara, isso em si mesmo é uma satsanga, é uma conexão perfeita. Somente então, quando você distingue essas duas coisas, você pode distinguir o que é satsanga e asatsanga. Se você deseja glamour e posição, se você tem esse desejo, você vai desejar deixar a companhia da verdade absoluta e do sadhu. Então, Bhagavan Shri Krishna disse, tente seguir este processo. Mahaprabhu deixou tudo para trás, por exemplo, na busca dessa verdade absoluta do próprio Krishna. O próprio Mahaprabhu chorava e dizia, quando eu posso receber Krishna? Quando eu vou encontrar Krishna? Este é o ensinamento, o tempo todo, mesmo depois de tomar sannyasi. Quando ele foi na direção de Vrindavana, depois de tomar sannyasa, ele correu na direção de Vrindavana. Ele corria de um lado para o outro na floresta o tempo todo, como um homem louco, como um homem verdadeiramente louco. Ele dizia, eu tomei sannyasi para servir Bhagavan Shri Krishna, dizia Mahaprabhu. Eu tomei sannyasi para servi-lo de maneira absoluta. Prabhu disse, qual é a razão? Ele disse, este mantra do Bhagavatam, então, servindo Krishna de maneira absoluta, eu posso atravessar este assustador oceano material.
Estão fazendo citando aquele sannyasi do Bhagavatam. Krishna diz, este Siddhanta, este comentário é muito bonito daquele sannyasi, daquele Tridandi sannyasi. Ele resolveu servir Krishna de maneira absoluta. Porque ao servirmos Krishna, alguém pode atravessar o oceano das ilusões materiais e descobrir a si mesmo no oceano do êxtase, no Rasa Sagar. É por isso que Chaitanya Mahaprabhu age dessa maneira. Por isso ele cita essa frase. E Prabhupada dizia, se você não entender e continuar fazendo bhajana e você nunca tentar da melhor maneira a básica diferença entre o que é Bhakti Vinodadara e o que não é Bhakti Vinodadara, ou seja, o que é o comportamento ligado a Bhakti e o que não é o comportamento ligado a Bhakti, então você nunca vai conseguir alcançar Krishna. Prabhupada dizia, esse é um dos aspectos de satsanga, entender esta diferença. Bhaktivinoda Thakur dizia, manter uma associação espiritual, Bhaktivinoda Thakur dizia, com certeza nós precisamos de alguém que esteja numa classe de renúncia, mas isso não significa que no nome da renúncia nós vamos trazer animais para dentro da nossa sociedade e nós vamos fazer a nossa sociedade totalmente contaminada e inútil. Bhaktivinoda Thakur escreveu isto. Sim, nós precisamos de uma instituição e de renunciantes para manter essa instituição. Mas isso não significa que nós vamos abrir as portas e trazer qualquer alma condicionada para que eles consigam um espaço dentro da nossa instituição. Eles destruam a instituição porque as pessoas de fora vão observar estas almas condicionadas e vão cuspir nelas. Vão dizer, isso não é vida espiritual. Então, algumas personalidades importantes, de acordo com a estimação do mundo material, a pessoa se acha importante ou os outros acham ela importante. Não estamos falando de uma pessoa importante de acordo com os Vaishnavas. Então, alguém chegou, uma pessoa que era aparentemente importante, chegou para o Bhaktivinoda Thakur e disse, por que você não deixa todo mundo entrar? Então, depois que sobreviva o mais forte. Este homem sugeriu isso para Bhaktivinoda Thakur. Todo mundo deve entrar. Por que você vai evitar que todos entrem? Você vai criar patamares, obstáculos para que as pessoas entrem na sua sociedade. Bhaktivinoda Thakur respondeu, não, meu amigo, não é tão fácil. Nós não podemos permitir que qualquer pessoa entre no Krishna Bhajana. Nós não podemos permitir qualquer pessoa para que eles contaminem tudo, façam uma grande confusão, o que é o Siddhanta, o que não é o Siddhanta, isso a gente não deve permitir. Nós não devemos permitir isso. É melhor checar. Hoje em dia ninguém quer checar o nível das pessoas que se aproximam, mas esta é a regra. Hoje em dia eles abrem a porta e deixam entrar todo mundo. E Bhaktivinoda Thakur se lamentava. Precisamos de um método, de um processo, de um filtro. No Hari Bhakti Vilas, no Rasamrita Sindhu, em todos os lugares está escrito em detalhes que é necessário filtrar as pessoas, mas ninguém quer fazer isso hoje em dia. E ninguém quer praticar isso. Então Bhaktivinoda Thakur escreve, não, nós não podemos permitir que o Prema Dharma de Chaitanya Mahaprabhu, do que essa grande bênção, de que essa puríssima do que o puríssimo Dharma de Chaitanya Mahaprabhu seja contaminado por todas as pessoas. É por isso que Bhaktivinoda Thakur se identifica como o varredor do mercado dos santos nomes. Porque se vier alguém contaminado, ele vai varrer aquela pessoa para fora e vai dizer, saia daqui. Esse era o propósito da Vishwa Vaishnava Raja Sabha. Aquele era o propósito principal da Vishwa Vaishnava Raja Sabha. Eles tinham um controle de qualidade. Qualquer coisa errada que alguém fazia, então a Vishwa Vaishnava Raja Sabha chamava a Associação dos Vaishnavas Puros e corrigiam aquela pessoa.
Mas hoje em dia ninguém quer ser corrigido e ninguém quer corrigir ninguém. Mas Bhaktivinoda Thakur disse, nós não podemos permitir que esse Bhaktivinoda Dhara, que essa ação de devoção contínua seja contaminada. Se uma Goshala ficar vazia, isso é ok, mas a gente não pode colocar lá dentro uma vaca doente que vai contaminar as outras. É melhor deixar uma mangueira vazia do que colocar vacas doentes que vão contaminar as demais, para matar as outras. Então, dessa maneira, Bhaktivinoda Thakur queria manter uma pureza extrema do Dhammahata. O Namahata, o Harikata, o Kirtana. Nityananda Prabhu abriu um Namahata em Godruma, o mercado dos santos nomes, Nama, Hata mercado. Então, ali onde o Harikata ocorre também é considerado Namahata, o mercado dos santos nomes, onde o Prema, o Harikata, o Harikirtana está sendo distribuído. Então, o nosso Nilachale Mahaprabhu, o nosso Mahaprabhu em Jagannath Puri, como nós já analisamos ontem, mudou o coração de Sarvabhauma Bhattacharya, o que era quase impossível, mas Mahaprabhu conseguiu realizar. E agora Sarvabhauma Bhattacharya enxerga Gauranga em todos os lugares. Onde quer que ele olhe, ele vê Gauranga. E essa é a magia do Senhor Supremo, a magia de Bhakti. Sarvabhauma Bhattacharya tinha muito falso ego. E hoje ele foi expressar a sua gratitude extrema. Eu disse, talvez um mês atrás, num Harikata, alguém pergunta para Hanuman, você poderia dizer numa linha o que quer dizer o Sanatana Dharma? O Sanatana Dharma poderia ser explicado com muitas palavras. Mas Hanumanji Maharaj dá uma resposta. Suponha que você queira algo de mim. Eu estou sempre pensando, ele fez algo. Ele quer algo, ele quer gratidão. O Sanatana Dharma se eu não expresso minha gratidão, então eu não sou um Vaishnava. Isso é uma coisa principal, isso é a coisa principal. Quem não expressa a gratidão não é Vaishnava. Então o Sanatana Dharma é o caminho das pessoas gratas. Então é a natureza do Sanatana Dharma. Aqueles que se estabelecem no Sanatana Dharma são gratos a todos que merecem gratidão. Ele diz, eu quero fazer algo por ele para agradecê-lo. Então hoje o nosso Sarvabhauma Bhattacharya expressa gratidão aos pés de lótus de Gopinathacharya, um de seus parentes. Sarvabhauma é casado com a irmã de Gopinathacharya. Sarvabhauma é cunhado de Gopinathacharya. Sim, cunhado. Então dessa maneira eles têm uma relação já antiga. Gopinathacharya sempre foi devoto, ele sempre queria falar de Bhakti, mas Sarvabhauma Bhattacharya não queria escutar antes. Nunca ele queria falar sobre isso. Porque ele era um Mayavadi. Então agora, depois que ele mudou, Sarvabhauma Bhattacharya vai expressar extrema gratidão para com Gopinathacharya. Porque Gopinathacharya finalmente quis interromper o assunto. Ele disse, eu não vou mais falar com você sobre devoção, chega. Quando o Senhor lhe der misericórdia, você vai entender. Eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo tentando convencer você sobre Bhakti. Ele queria dar várias instruções, Mahabharata, Bhagavatam. Em todos os lugares estão escritos. O Avatar nunca vai dizer, eu sou o Avatar. No Bhagavatam, no Mahabharata, estão citados os avataras.
Mas você não quer aceitar isso? Então, eu não vou ficar insistindo, disse Gopala Bhatta, que era o cunhado de Sarvabhauma Bhattacharya. O dia que Mahaprabhu lhe der misericórdia, você vai entender, ele diz. E o nosso Guru Varga diz, está escrito, esse Siddhanta Vichara, é verdade. É verdade. A nossa oração, do ponto de vista condicionado, não pode ir até lá. Nós estamos condicionados. O Senhor está na sua plataforma absoluta, em Goloka Vrindavana. Ele está sempre desfrutando dos seus passatempos. Então, qualquer oração que nós tenhamos, nós devemos orar aos pés de lótus do Vaishnava puro, para que essa oração chegue a Krishna através do intermédio deles, para que o Senhor Supremo considere o nosso pedido. Esse é o Siddhanta, é assim que devemos fazer. A alma condicionada não deve orar diretamente a Krishna. Por quê? Por que Krishna não vai responder? E se ele não pode responder, por que eu vou fazer bhajana? Na posição condicionada, a nossa oração não pode chegar até o Senhor Supremo. A nossa oração não pode alcançar o Senhor Supremo. Então, nesta plataforma material, é impossível comunicar com o Senhor Supremo. Como se eu perguntasse para você, por exemplo, você pode falar com Giriraj Maharaj. Você tem uma Shila dentro do seu quarto. Se eu falar, fale com a sua Shila, você vai dizer, não, ele é uma pedra. Mas também é possível para o devoto puro. O devoto puro pode fazer. Eu já vi meu Guru Maharaj falando com a deidade. Vi Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Eu nunca disse que ele era meu irmão espiritual. Ele era meu Guru, eu dizia. Mesmo Shambhava está dizendo que ele tomava shiksha de Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, mas mesmo assim ele respeitava os seus discípulos. Ele nunca disse que alguém que era um sênior era seu irmão espiritual. Então, ele viu Vamana Goswami Maharaj saindo do Bhajana Kutir diante de Vinod Bihari, diante de uma deidade. Não tinha ninguém lá. Eu estava sentado lá atrás e Maharaj veio até ali, Vamana Maharaj veio até ali, ele olhou para a deidade, para Vinod Bihari. E o que ele falava eu não sei, mas ele conversava, eles discutiam. Da mesma maneira eu vi Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Ele bem velhinho, prestava reverências, olhava e conversava com a deidade. Então, na nossa condição, iludidos, condicionados, nós não conseguimos trocar uma conversa com o Senhor Supremo. A alma condicionada não pode. Mas se nós podemos eliminar a nossa condição, se nós subirmos no nível aprákrita, você sabe tudo. Como Chota Vipra. Existem dois personagens chamados Vipra. Ambos foram em peregrinação. E o pequeno Vipra, ele sabia de tudo. Então, como é possível para que o pequeno Vipra trocasse conversas com Gopala? Ele foi direto até Gopala. Ele disse, o Vipra mais velho, ele me prometeu que ele ia me dar sua filha em casamento. Mas agora ele desconversou. Ele prometeu diante de você. E você ouviu essa promessa. Então você tem que agora vir comigo. E depois disso ele ora. Esse Gopala ainda existe em Vrindavana. Essa deidade. De Vrindavana, essa deidade veio a pé até Shakshi Gopala. Esse é um passatempo muito famoso. O templo vermelho, o Govinda Mandir, que foi quebrado pelos muçulmanos em Vrindavana. Sim. O grande Govinda Mandir original. Ele foi quebrado por um rei muçulmano de Delhi. Nesse templo. Então, do lado esquerdo tinha um outro lugar e tinha um altar com esse Gopala. Então, esse jovem Vipra perguntou, você é a testemunha, e agora você vai ficar quieto? E Gopala respondeu para ele,
As deidades não se movem. Você já ouviu falar de deidade se mexendo? E esse Vipra responde: se a deidade pode falar, a deidade pode andar. Ele respondeu: você está falando comigo? É porque você pode andar. Você vai ter que vir comigo. Tá bom, eu posso aparecer lá. Eu posso colocar uma voz aérea lá. Não, senhor. Você, na forma da sua deidade, você tem que vir. Você tem que ir lá, convencer ele, porque ele prometeu que eu ia casar com a filha dele. E para os devotos, o Senhor faz isso. Ele foi andando atrás dele. E ele deu testemunho. E todo mundo sabe, é famosíssimo isso na Índia inteira, que a deidade caminhou até lá. Mas mesmo assim a gente não quer acreditar. A gente não consegue alcançar esse nível através da nossa mente material. Então existe muito Siddhanta Vichar que comprova esses fatos. Se o Senhor é uma realidade transcendental, então os devotos também são transcendentais. As pessoas poderiam falar sobre isso. Jiva Goswami pode responder essa questão. Eu estou colocando essa pergunta no nome de vocês, para que você nunca tenha dúvidas. Em teu nome eu estou dando esta resposta. Alguém poderia perguntar: se o Senhor está no mundo transcendental, o devoto puro também deveria estar lá. Então, como que os devotos respondem para nós aqui? Se eu estou numa situação dolorosa, eu vou falar com o devoto puro. Como que ele vai saber o que eu estou falando, se ele é transcendental? Como é que ele pode realizar a minha dor e me mandar e levar minha questão para o Senhor Supremo? Se o Senhor é transcendental e o devoto puro também é transcendental, como é que ele pode escutar meu problema? Então a resposta é: o Senhor está no mundo transcendental e o devoto puro também está no mundo transcendental. Não há dúvida em relação a isso. O Brihad Bhagavatamrita confirma. His body is Bhagavan Satchidananda, devotee of Satchidananda. And that's why the name of Bhaktivinoda Satchidananda. E por isso que o nome de Bhaktivinoda Thakur é Satchitananda. Porque o Senhor é Satchitananda. E o devoto também é Satchitananda. Então, como é possível então que o devoto escute minhas dores se eu estou no mundo material e ele está no mundo transcendental? Jiva Goswami responde: no curso do seu diálogo com uma pessoa que está sofrendo, vamos imaginar que um incidente ocorreu e tal pessoa vai conversar com o sadhu: Maharaj, essa é a minha condição. Ele disse: eu estou chorando e dizendo, essa é a minha condição. Meu esposo, meu filho está doente. A pessoa está chorando. Uma vez uma família em Delhi, um fantasma possuiu a filha e a família inteira ficou sem um tostão. Aquela menina, por 12 anos, o fantasma arruinou a vida daquela família. A mãe da menina chorou. Ela falou: Maharaj, toda a nossa propriedade se foi. A gente não tem mais capacidade de comer 2 pedaços de pão por dia. O fantasma destruiu tudo. Ele entrou, ele quis matar o pai da menina de um acidente de carro. E agora a mãe chorou e disse, e meu Guru Maharaj Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ouviu essa história. Ele tinha que falar com o Senhor Supremo sobre isso. Então qual é o ponto? O Vaishnava escuta todos os problemas dolorosos, mas ele não se envolve com o caso. Então suponha que alguém esteja numa situação piedosa. Um materialista, ele está sentindo dor, ok, você está sentindo problemas. E o Vaishnava se envolve com esse homem, com esse incidente. Não, o Vaishnava não pode fazer isso. Quando o Vaishnava vai ajudar alguém, libertar alguém, se ele cair ouvindo a dor de aquela pessoa, se ele se envolver completamente naquela situação, ele cai. Se o Vaishnava vai ajudar alguém
e ele cair naquele momento, então ele não é Patita Uddharavandam. Jiva Goswami disse isso. Quando o Vaishnava escuta, isso não significa que ele vai totalmente se envolver, ele vai escutar, como quem estivesse assistindo um sonho. O que ele está observando, o que você observa num sonho, como assim, dessa mesma maneira o devoto continua fazendo Krishna Bhajana e escuta a lamentação de alguém. Ele não vai parar tudo e correr para ajudar essa pessoa, como no caso de Jarabharat. Então existe uma explicação para o passatempo dele, mas o rei Bharat quis ajudar aquela pequena corça. Esse não é o problema, ele poderia ter ajudado ela, mas depois ele se envolveu com ela emocionalmente. Ele tinha que ter mantido o seu bhajana perfeito, ele não poderia ter, por conta daquela pequena corça, daquele filhote de corça, ele perdeu a pureza, o bhajana. Esse foi o erro dele. Nós podemos ajudar, mas nós não podemos parar de cantar os santos nomes, de cantar o Anika, o Gayatri, de fazer o nosso sadhana. Os santos ouvem tudo, mas eles têm que manter a vida devocional ativa, porque senão eles vão se envolver nos casos diretamente e eles podem cair. E eles se tornam materialistas de novo, materiais de novo. Eu não posso falar mais alto. Ele está falando para eu falar mais baixo. Então, se você escutar uma reclamação e você for perder seu bhajana, aí não está certo. Gopinatha Acharya mentalmente pensou: ele disse, ele não vai ouvir o meu Siddhanta Vichar, mas um dia o Senhor Supremo, Balabhacharya disse isso, se Krishna derramar misericórdia sobre você, você vai entender o que eu estou falando. E agora isso aconteceu. Gopinatha Acharya, foi pelo desejo de Gopinatha Acharya, que era um grande devoto, foi por conta do desejo de Gopinatha Acharya, que de alguma maneira Mahaprabhu veio mudar o coração de Sarvabhauma Bhattacharya. Então Mahaprabhu, pelo desejo do devoto puro, ele foi mudar o coração de Sarvabhauma Bhattacharya. É por você. Sarvabhauma Bhattacharya foi reconhecer isso. É por seu mérito que hoje eu me encontro no oceano do Ananda. Antes eu estava cego e não quis te escutar. Então, dessa maneira, Sarvabhauma Bhattacharya estava vivendo no Gambhira Mandir. Govinda não tinha vindo. Quando Mahaprabhu chegou em Jagannatha Puri, nós já discutimos esse passatempo. Ele quis entrar no templo de Jagannatha sozinho, caiu no chão, ficou inconsciente. Então não passou muito tempo entre uma coisa e outra. E agora Mahaprabhu vivia dentro do templo de Gambhira. Então Mahaprabhu voltou até o Gambhira, depois de ter dado Mahaprasada para Sarvabhauma Bhattacharya. Ontem eu contei isso, não? Como Mahaprabhu deu misericórdia a Sarvabhauma Bhattacharya. Eu falei sobre isso, sobre o poder da Mahaprasada na época do coronavírus.
Dentro do templo de Jagannatha, eu vi um homem muito rico. Ele chegou e um homem de uma casta muito baixa. Então, um homem rico e um homem pobre tomaram prachada do mesmo prato. A prachada de Jagannatha, ela é incontaminável. Maharaj viu isso acontecendo. Então, nesse ponto, agora nessa altura, Sarvabhauma Bhattacharya desenvolveu fé inabalável na Mahaprachada do Senhor. Se a prachada de Jagannatha estiver quase apodrecendo, se ela estiver vindo de lá longe, se ela estiver a um passo de estar estragada, você não deve perguntar agora se é hora, se não é hora. Se você recebeu ela, você deve aceitá-la. Menos no Ekadasi. Você não tem que perguntar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que cantar o Gayatri, não. A prachada tem prioridade. Mas as pessoas comuns não querem entender este ponto. Então, Sarvabhauma Bhattacharya desenvolveu fé ininterrupta, absoluta, aos pés de Nosso Senhor, a Mahaprachada, aos devotos, e agora ele volta para o seu cunhado, Gopinathacharya, Gopinathacharya, e vai agradecer por você que eu alcancei a devoção. Depois de dizer isso, quando Sarvabhauma Bhattacharya expressa esse Siddhanta, essa etiqueta perfeita, imediatamente Mahaprabhu abraçou Sarvabhauma e abraçou ele apertado. Ele ficou muito feliz, porque você teve gratidão por um devoto, você deu honras a um devoto. E depois Mahaprabhu voltou. Sarvabhauma Bhattacharya não podia ficar dentro do quarto, como se ele estivesse intoxicado. Ele sai da sua casa e 2 servos vão controlá-lo. Ele vai de um lado. Não é por aí. Ele sabia, mas ele morava ali perto, mas ele começou a andar de um lado para o outro. Então os 2 servos foram guiá-lo. Então ele foi glorificar Mahaprabhu o tempo todo. E depois disso, ele buscou a companhia de Mukunda e Jagadananda. Jagadananda veio junto com Mahaprabhu, com Nityananda, daqui da Bengala. Jagadananda, daquele momento em diante, ficou lá com Mahaprabhu e Mukunda também. Esses 2 devotos estavam lá também. Então, naquela época, o servo de Mahaprabhu Govinda ainda não tinha chegado ali. Ele não fazia parte da Lila ainda. Então, Mahaprabhu fazia parte dessa decisão, como ir para o sul da Índia. Porque existe essa razão. Essa é a razão pela qual Mahaprabhu tomou sannyasi. Eu quero ir para o sul da Índia. Então, por favor, permita. Nenhum devoto queria deixar ele ir para o sul da Índia, especialmente Sarvabhauma Bhattacharya. Depois que ele ouviu que Mahaprabhu queria viajar, ele ficou bravo. Como que a gente vai conseguir viver sem você? Você é dourado, você é suave, como é que você vai andar até lá? O sol vai machucar você. Nós não podemos permitir que você vá. Mahaprabhu pediu repetidamente. Ele disse, meu irmão mais velho tomou sannyasi quando eu era uma criança. Ele foi para lá. Por favor, permita. Eu gostaria de encontrá-lo. Eu quero saber aonde ele estava. Onde está meu irmão mais velho? Mahaprabhu sabia de tudo. Então,
o seu irmão mais velho, ele já sabia que seu irmão mais velho, na verdade, tinha abandonado o corpo. Mahaprabhu já sabia. Então eu tenho que ouvir aonde meu irmão foi. Com esse pretexto, Mahaprabhu pede a permissão dos devotos para ir até Nilachal, para ir até o sul da Índia. Então Nityananda fala, me leve com você. Você não sabe onde é o sul da Índia. Sim, eu vou levar você. Nityananda, ele responde, você me faz dançar como uma criança. Você quebrou minha danda e eu danço de acordo com a sua música. E eu vou levar você, ele diz. Mahaprabhu não quer levar Nityananda. Mas ninguém quer deixar ele sair. Eles não querem permitir que ele saia de Jagannatha Puri. E o que acontece por fim? Então Nityananda e Sarvabhauma falam, vamos até Jagannatha. Se Jagannatha permitir, você vai. Aí Mahaprabhu vai com eles até Jagannatha Mandir. Eles oferecem a guirlanda, e uma guirlanda cai, e o panda vem e dá a guirlanda para Mahaprabhu. Essa foi a permissão de Jagannatha. Agora ninguém pode falar nada. Então Sarvabhauma Bhattacharya vai falar, se meu filho morrer, eu posso suportar, mas a sua separação eu não posso suportar. Por favor, não vá embora. Mahaprabhu diz, eu não posso dar permissão. Eu vou voltar rapidamente. Quando Mahaprabhu diz isso, Nityananda diz, você prometeu para sua mãe que você ia ficar em Nilachal. Você disse isso para sua mãe há pouco tempo. Você falou, eu não vou sair pelo mundo, eu vou ficar em Jagannatha Puri. Agora você quer ir para o sul da Índia? E Nityananda diz, eles foram até Jagannatha Mandir para pedir permissão de Jagannatha. Depois da permissão de Jagannatha, por 6, 7 dias Mahaprabhu quis ficar. Então eles pediram para que ele ficasse mais 7 dias. Aí, depois dos 7 dias, todos foram atrás. E Mahaprabhu pegou o pote e foi na direção de Alalanatha. Porque lá tem o oceano. Então ele vai na direção, seguindo o oceano em direção ao sul. Dessa maneira ele vai. Foi o pedido de Nityananda. Se você não vai me levar, diz Nityananda, você leve pelo menos alguém. Quem que vai ajudar você a buscar água, segurar a danda? A danda já tinha quebrado, na verdade, mas o pote, a patra. Então, eles pedem repetidamente. Então, Mahaprabhu fala, se tiver uma pessoa nova, se eu achar um candidato novo, que não estiver entre vocês, porque se eu pegar um de vocês, o outro vai ficar chateado. O Prabhu levou ele e não levou eu. Então, eu não vou levar nenhum de vocês. Se uma pessoa nova se manifestar, uma pessoa responsável, eu posso levá-lo. Então, Kala Krishnadas foi selecionado. Nessa maneira, Mahaprabhu vai até Alalanatha. Em Alalanatha, até lá, acho que Sarvabhauma e Nityananda vão, né? E depois de chegar lá, Mahaprabhu começou a dançar em êxtase e cantar. Todos os devotos de todos os lugares começaram a vir. Milhares de devotos. Quem os chamou, ninguém sabe. Então, o dono do templo principal, Nityananda fechou a porta do templo principal. Mas do lado de fora, os devotos começaram a gritar, "Oh, Shri Krishna Chaitanya, Mahaprabhu, por favor, nos liberte. Você veio por nós, nos dê misericórdia."
E Mahaprabhu disse, abram o portão, eu não posso suportar essas pessoas chorando. Aí ele deu darshan para todas as milhares de pessoas. Sarvabhauma não estava querendo voltar para Jagannatha. Então Mahaprabhu ficou lá com Nityananda. Sarvabhauma queria segui-lo. Ele falou, não, você não vai me seguir, você vai voltar. Então Sarvabhauma Bhattacharya, quando Mahaprabhu saiu e foi embora, Sarvabhauma Bhattacharya desmaiou inconsciente. Depois um devoto jogou água nele. E Mahaprabhu com Kala Krishnadas foi para o sul da Índia. Então, Sarvabhauma Bhattacharya havia dito, olha, por favor, no caminho, encontre com Raya Ramananda. No caminho, você passe por essa cidade, Vijayabharat, e você vai... Esse lugar chama Vidyanagara. Então Sarvabhauma Bhattacharya disse precedentemente, eu era um Mayavadi, eu não tinha ideia de que grande devoto ele era. E agora eu sei que Raya Ramananda é um grande devoto de Sarvabhauma para Mahaprabhu, então ouça o que eu estou pedindo, encontre com ele. Então você pode entender que grande devoto ele é. Mahaprabhu fala, tá bom, eu vou encontrar com ele. Dessa maneira, Mahaprabhu começa a ir para o sul da Índia. E agora, Jagannatha Puri ficou vazia. Jagannatha está dentro do templo, mas os devotos não ficaram cegos e não conseguiam ver mais nada. E nesse meio tempo, o rei Prataparudra quis encontrar Mahaprabhu. Ele queria encontrar com Mahaprabhu. Ele estava falando com Sarvabhauma Bhattacharya. Ele disse, Sarvabhauma, Sarvabhauma Bhattacharya é a personalidade mais autêntica. Se Sarvabhauma Bhattacharya diz algo, todo mundo acredita. Então o rei tinha fé de que Mahaprabhu era o próprio Krishna, porque Sarvabhauma garantiu isso para ele. Ele é Jagannatha, Sarvabhauma falou. Então, ele quer encontrar Mahaprabhu, o rei. E ele chama Sarvabhauma Bhattacharya, me ajude, por favor, a encontrar Mahaprabhu. E Sarvabhauma Bhattacharya diz, ele não quer encontrar com nenhum rei, nem com Matajis. Ele é um sannyasi. Os sannyasis não podem encontrar nem reis, nem mulheres. Mahaprabhu agora foi para o sul da Índia. Mahaprabhu foi para o sul da Índia. Você pode... Quando ele voltar do sul da Índia, nós vamos tentar ajudar você. Nós sabemos que Mahaprabhu não é fácil de encontrar. E Nityananda Prabhu faz uma previsão em Alalnata, quando milhares de pessoas vão ali e gritam Shri Krishna Chaitanya, Mahaprabhu indica, veja, essa é a razão pela qual Mahaprabhu vai para o sul da Índia. Nityananda esclarece para os demais. Agora Mahaprabhu veio só até Alalnata. E quem convidou esse monte de devotos? Quem convidou milhares de pessoas? Elas vieram automaticamente, gritando. Essa é a indicação, a razão pela qual Mahaprabhu vai ao sul da Índia. Ele queria liberar milhares de almas condicionadas. Eu posso tocar este ponto falando sobre como foi o processo de pregação de Mahaprabhu. Mahaprabhu queria pregar de maneira múltipla. Suponha que ele quisesse dar algum poder para alguém, ele dá prema para alguém. Depois, essa pessoa ia receber prema, ia dar prema para outra pessoa. E essa outra pessoa ia dar prema para outra pessoa. Então, isso ia se espalhar.
Mahaprabhu perguntava para um homem que estava cultivando o campo, e ele recebia prema e recebia conhecimento. Então aquela pessoa se tornava um homem possuído pelo conhecimento eterno. E a esposa também recebia este prema. E Mahaprabhu ia transmitindo o prema dessa maneira. E esse prema é impossível de receber. Para o Senhor Brahma, para o Senhor Shiva, é um prema impossível. Mahaprabhu está distribuindo um prema livre. Sim, ele distribui. Nós sabemos, através deste mantra, mas neste caso não. Mahaprabhu dava para todos, para os muçulmanos, para todos. Ele dava prema e consciência plena. Este muçulmano que ajudou Mahaprabhu a atravessar o rio, ele também recebeu prema. Mahaprabhu distribuiu prema para quem ele encontrou. Você conhece o sul da Índia ou não? Foi para Kurmachal. Ele encontra Vasudeva Vipra, que tinha lepra. Ele vai passando por todas essas cidades que Maharaj citou, até que ele encontra com Raya Ramananda em Vidyanagar. E depois ele vai, ali na beira do Godavari, ocorre o diálogo entre os dois. Então ele vai mudando o coração de todos os Mayavadis no sul da Índia, dos budistas, até aqueles que pertenciam a Madhvacharya Sampradaya, porque naquela época o ideal deles sobre Bhakti Pura já tinha sido corrompido. Madhvacharya, Mahaprabhu vai até o Dupi nessa viagem do sul da Índia. Nós não vamos falar dela agora. Nós vamos voltar para Nilachal. O rei quer encontrar Mahaprabhu. Um dia eles recebem informação de que Mahaprabhu já está voltando. Todos os devotos estão esperando Mahaprabhu voltar, como se eles fossem corpos mortos que se movem. Eles não tinham sintomas de vida. Eles estão esperando Mahaprabhu voltar. Como as gopis esperavam Krishna voltar junto com Yashodama. Então, não, mas enfim. Então, quando eles ficaram sabendo que o Senhor estava voltando, eles começaram a dançar. Então, todos os devotos juntos, com todos os pandas também de Jagannatha vieram. Porque Mahaprabhu se ficou muito famoso sobre tudo o que aconteceu no templo de Jagannatha. Sarvabhauma Bhattacharya se transformou. Então, Kashi Mishra, Gopinath Acharya, Kashi Mishra era o guru de Pataparudra. E ele também entende que Mahaprabhu é o próprio Krishna. Então o nome dele fica famoso. O nome dele se espalha como uma corrente. Então todos vêm em grupo para encontrar Mahaprabhu no Gambhira Mandir. E Mahaprabhu diz: por toda a misericórdia de vocês, eu venho pela misericórdia de vocês. Então Mahaprabhu começa a encontrar todos os devotos. E nesse meio tempo, quando Mahaprabhu volta do sul da Índia, ele vai pedir, Mahaprabhu vai pedir para Raya Ramananda: você pode vir comigo, você pode vir comigo. Nós podemos ficar em Nilachal.
Rai Ramananda disse, eu sou um materialista, eu sou um ministro. Se você for comigo, é melhor você viajar sozinho, eu venho depois. Eu vou pedir a permissão do rei. Eu já ia pedir a permissão do rei, e o rei disse, sim, com certeza você pode ir. Quando Rai Ramananda disse, quando eu pedi para o rei, eu quero servir os pés de Lótus Chaitanya Mahaprabhu, o rei ficou muito feliz, claro, 100%. E não somente isso, eu vou lhe dar um salário intacto para você ir até lá. Eu vou duplicar o seu salário. Eu sou desafortunado, eu sou o rei, eu não posso sair daqui. Tente arranjar que eu também possa encontrar com ele. Rai Ramananda era ministro, governador de Vidyanagar. Todo o estado estava sob seu controle. Então agora Mahaprabhu voltou. Mahaprabhu voltou. Ele quer pegar Rai Ramananda com ele. Se eu for com você, muita gente vai nos seguir. Vá primeiro, depois eu vou. Então Rai Ramananda vai depois encontrar com Mahaprabhu. Então Rai Ramananda vai diretamente encontrar com Mahaprabhu. Você já tomou o darshan de Jagannatha? Eu vim diretamente até você. Você veio primeiro falar comigo? Não, que grande ofensa, vá lá tomar o darshan. Mas Rai Ramananda ele responde com o texto do Gita. Ele falou, este corpo é como uma carruagem, e dentro da carruagem a alma está sentada. Ele diz, isso também está escrito nos Upanishads. E muitos documentos trazem este mantra. Então Rai Ramananda diz, quando eu quis vir até aqui, o dono da carruagem me trouxe até aqui. Então eu não tomei nenhuma decisão. Geralmente eu vou para o Jagannatha Mandir. E alguém me dá inspiração para ficar aqui com você, para vir ver você, alguém dentro de mim. Então Rai Ramananda responde isso. E todos desfrutam da presença do Senhor, todos ficam felizes. Quando ele volta para Nilachar. Então Sarvabhauma Bhattacharya, Nityananda, todos estavam lá, diante de Mahaprabhu. E no meio tempo Govinda veio. E Govinda se rende aos pés de lótus de Mahaprabhu. Ele vai se identificar, meu nome é Govinda. Ele é o filho de Ishvara Puripada. Ele era um servo de Ishvara Puripada, que era o guru de Mahaprabhu. Então ele vai dizer, meu guru deixou o corpo, e antes de deixar o corpo, ele me disse, por favor, você pode ir até Nilachal e servir Chaitanya Mahaprabhu, Shri Krishna Chaitanya. Então é por isso que, por conta das ordens dele, eu vim diretamente até você. Então Sarvabhauma Bhattacharya estava lá. Mahaprabhu perguntou o que fazer. Então o servo do Guru é adorável para mim. O servo do Guru é adorável por mim, Mahaprabhu diz. Mas o Guru deu ordem para que você viesse até mim e me servir, então eu estou num dilema. Ou eu aceito você como meu irmão espiritual, ou como alguém adorável, ou eu aceito seu serviço para obedecer o Guru. Então ele vai até Sarvabhauma Bhattacharya, e Sarvabhauma diz, Prabhu, veja, está escrito claramente no Shastra que a ordem do Guru, que o servo do Guru é adorável para nós, sim, está certo. Mas a instrução do Guru é superior. Isso deve ser dado mais importância. Agya Gurunam hi avichar. Ele cita este verso no Shastra. Agya Gurunam hi avichare. Sem nenhum julgamento, você poderia considerar o que o Guru disse. Não temos nada a fazer, a instrução do Guru é final.
Então, Mahaprabhu speaking, Mahaprabhu diz, it is also right. está certo o que você está dizendo. Ok, I can accept. eu posso aceitar. Então, depois disso, Devotee asking to alguns devotos perguntam para Mahaprabhu, why por que Ishvara Puripada, sendo um grande devoto, um Brahmana, devoto e Brahmana são sinônimos, Vaishnava e Brahmana são sinônimos nesse caso. for your consideration I'm speaking. Mas eu estou explicando isso para vocês em detalhes. Então, alguém perguntou por que Ishvara Puripada Seva of Shudra Seva. You should aceitava seva de um Shudra. Govinda, este servo de Ishvara Puripada, era inicialmente um Shudra. Kshatriya Brahmana, Shudra. He is asking Então, ele perguntou por quê? Ishvara Puripada, Por que Ishvara Puripada, um grande devoto, accepted one ele aceitou um Shudra como Sevaka? Then Mahaprabhu giving answer. E Mahaprabhu deu uma resposta. One pure devotee, O devoto puro, when going to accept someone, quando ele aceita alguém, some special thing must be there. algo especial deve estar lá. Now, when Nós, Ishvara Puripada already taken seva for a long time. Ishvara Puripada já aceitou seva. My Gurudev, Mahaprabhu speaking, my Ishvara Gurudev Puripada, took seva from him. So who am I meu to Gurudeva ask him? aceitou o serviço dele, como sou eu, como eu poderia aceitar seu serviço? E Mahaprabhu diz, o devoto puro não consideram isto. And how they are going to accept Como e quando eles aceitam, logical interpretation a cannot interpretação lógica não pode ficar. Nós não podemos entender por que o Guru aceita o serviço de alguém, pela inspiração de Krishna. Então nós temos que respeitar isso. started serving Então, a partir daquele dia, Govinda começou a servir Mahaprabhu pelo conselho de Sarvabhauma Bhattacharya. who like Sochima. Como Satima. Sochima, you know? Satima, você sabe? So Govinda is known as the second Sochima. Então, Govinda foi chamado de segunda Satima, da segunda mãe de Mahaprabhu. Renounced order. Now the second Sochima is E agora a segunda Satima é Govinda. interested about Govinda não está interessado em nada, only is interested somente interessado about the seva of em servir Mahaprabhu. Follow. Only is interested about seva. Agora ele está só interessado no Seva. If we cannot do seva perfectly, Se você não puder fazer Seva perfeitamente, he become angry. This way, ele ficava bravo se ele não podia servir. Então ele é considerado a segunda Satima, a segunda mãe de Mahaprabhu. Shankar, he also coming. Então, This way, gradually, or gradualmente, our what is called Jagadananda already there. Jagadananda já estava lá, Shankar também já estava lá. Jagadananda used to do seva. After that, Govinda coming. Antes, Jagadananda fazia Seva. E Govinda também agora vai servir. Now, day Jagadananda by também day, fazia Seva para Mahaprabhu. E dia a dia, Jagadananda observa que Mahaprabhu, na verdade, sente muitas coisas. Ele está sempre ocupado no Harikata e com Kirtana, o tempo todo. not only Harikatha Kirtan, Não somente o Harikata e o Kirtana. Dentro do Gambhira Mandir, with Rai Ramananda, com Raya Ramananda, also coming, not till it as yet coming. Swarupa Damodar virá mais adiante. Nós vamos esperar amanhã para falar sobre a sua chegada. Personal associate Swarupa Damodar é um associado de Mahaprabhu daqui, de Navadvipa. eternal person. Ele é um companheiro eterno chamado Swarupa Damodar. Took sannyas. Então, depois que Mahaprabhu tomou sannyasi, After Mahaprabhu took sannyas, he gone mad. ele enlouqueceu e deixou He tudo. also, like crazy, left E como um louco, ele deixou tudo, everything. a casa, a família, e foi até Varanasi. In Varanasi, E em Varanasi, Swarupa Damodara he took toma, full sannyas. ele não toma sannyasi pleno, ele faz um meio voto. Ele não recebe a danda. Existem vários níveis de sannyasi. É um processo dos Mayavadis isso. His name was Swarup Damodar. E ele recebeu o nome de Swarupa Damodar. Damodar Swarup. Damodar Swarupa. Mayavadi, they are giving this kind of. Os Mayavadis davam esse tipo de nome. Mas ele não era um Mayavadi. Ele era um companheiro eterno de Gauranga Mahaprabhu. Tomorrow we can discuss. Então ele vem, amanhã nós vamos discutir isso. Ele virá encontrar Mahaprabhu. Então o verso com o qual eu comecei hoje. Por que eu disse este verso? Why I especially Por que eu especialmente disse este verso today? hoje? What is the sloka? Qual é o What is the verso? sloka I speak? Qual foi o verso que eu disse? Tavad Brahma Katha Mukti Pada Vidavad Nati Bhavet Tavad Chapi Visinkarata Mayate Nanopa Veda Sriti
Tavat Sastravidam Mitaha Karakalanana Bhairvatnasu Sri Chaitanya Priyajana Javadna Dikachata. It is very important. É muito importante este verso. Enquanto nós não encontramos, entende isso? Isso é muito importante. Prabodhananda Sarasvati Pada escreve: enquanto nós não encontramos um devoto puro de Chaitanya Mahaprabhu, até esse momento, nós não podemos mudar nosso coração. Até este momento é impossível de mudar o nosso coração. O nosso coração é como uma pedra, ou como ferro. É impossível. Então é necessária essa misericórdia. Então, até encontrar Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya estava ocupado com o Mayavadismo. Sarvabhauma Bhattacharya, até Prakashananda, de quem nós falaremos mais adiante. Então, os Mayavadis estão sempre ocupados em pensar no Brahman, na Diva, em Maya, sempre discutindo isso. Então, até esse ponto, você pode encontrar você pode se interessar por Mukti, por algum Brahmakatha. Você não vai se sentir amargurado até você encontrar o devoto puro. Então você não vai... As pessoas se interessam, o Maharaj está dizendo que as pessoas se interessam por o Mayavadismo, até elas encontrarem um devoto. E depois você vai dar risada de alguém que fala, eu sou o Brahman. Enquanto você não encontra um devoto puro, você pode se sentir interessado pelo Mayavadismo. Você pode se ocupar com esses panditas que discutem sobre um com o outro. Um pandita diz uma coisa, outro pandita diz outra. Eles ficam discutindo filosofia. Porque eles não ficam numa plataforma neutra, então eles não concordam um com o outro. Um fala, não é assim, não é assim. Eles todos têm altercações, discussões, porque eles têm ego, né? Eles têm... E isso pode ficar até interessante, do ponto de vista intelectual. Se um pandita não tem uma ideia clara de Deus, então ele não é um pandita. Então, esses não são panditas de verdade, Maharaj quer dizer. O verdadeiro pandita sabe quem é Deus, ele tem uma concepção clara sobre Deus. Então, é interessante do ponto de vista material, uma pessoa pode ficar presa ouvindo essas discussões entre eles, mas eles não são panditas, diz Shambhava. Você é um sábio e eu sou um sábio. Eles dizem, as nossas opiniões devem ser diferentes, porque senão nós não seríamos especiais. Mas porque eles estão sempre ocupados com esse tipo de ponto de vista, eles nunca podem concordar. Um Muni diz uma coisa, um outro Muni diz outra, e assim eles diferem uns dos outros. Então eles não têm ideia de quem seja Chaitanya Mahaprabhu. Aqui, na nossa família, existem regras. Na sua vida familiar, tem algumas regras, não tem? Na nossa sociedade, nós temos algumas regras também, algumas... A gente não pode quebrá-las. A nossa sociedade tem algum sistema. Você não pode pegar lá e quebrar as regras. No nosso país também existem regras, leis. Mas estas regras e leis, os cavalheiros dão importância para essas leis, porque nós somos cavalheiros. Então, dependendo do país que você está, você deve obedecer às leis. Caso contrário, então você pode ser processado. Então, aqui está escrito que esse tipo de amarra social, essas regras sociais, todas essas leis são aplicáveis para a alma condicionada, mas o devoto puro,
Se você colocar eles dentro das regras sociais, como por exemplo o exemplo das gopis. Se você quiser colocar as gopis sobre as regras sociais, mesmo védicas, tente entender o que eu estou dizendo. Se você vai controlar as gopis pela aplicação destas regras sociais, elas vão se sentir sufocadas, porque elas são guiadas pelas regras do prema divino, das leis divinas. Elas querem sair e encontrar Krishna e você vai dizer, não, você não pode sair. Os velhos vão criticar você, me criticar? Eu jogo tudo isso fora, eu estou indo servir Krishna, elas responderiam. Uddhava diz a mesma coisa. Então você vai quebrar todas as regras, você vai quebrar tudo, você só vai servir a mim de coração. Krishna diz para Uddhava. Isso é muito importante. Você ignorou todo o resto. Isso é muito importante. Que aqueles que são devotos puros, como Ishvara Puri Padma, Madhavendra Puri, o tempo todo eles estão sentindo prema pelo Senhor Supremo. Se você quiser controlá-los por regras e leis, eles não vão obedecê-las. Os devotos que estão nesse nível, eles já estão controlados pelo Senhor Supremo, eles são controlados por Aprakrita Prema, pelo amor transcendental. Sukadeva Goswami, por que ele vai de um lado e para o outro? Ele não vai dar respostas para você, ele é controlado por uma força divina. Quem chamou Sukadeva Goswami até Naimisharanya, até a floresta? Onde ele estava antes? Ninguém sabe onde ele estava. Onde ele está hoje, onde ele estava ontem, onde ele estará amanhã. De onde ele está vindo? Ele veio naturalmente, automaticamente. Então está escrito, o status social, muitos do nosso Guru Varga, eles foram forçados a admitir. Por favor, me perdoe. Nós, na nossa sociedade, fazemos uma troca com os vizinhos, com os amigos, com os parentes. Isso é chamado de Lok Bevahar. Eu não sei pronunciar isso, perdoem. Então existe uma troca entre os parentes e as pessoas da sociedade, não? Seus parentes estão vindo te visitar, você tem que trocar opiniões, dar um lugar para ele se sentar. Isso é chamado de Lok Bevahar, algo parecido com isso. Então sente-se. É uma regra social, uma troca social. Vamos supor que você vem do seu país e você não conhece ninguém aqui, isso é outra coisa. Mas aqueles que ficam no seu país, eles têm uma troca social com as pessoas. Um amigo pode vir visitá-los, e o amigo te chama na casa dele. Isso é chamado de relação social. Loka Bevahar. Os devotos puros, gradualmente, eles perdem isso, totalmente. Os devotos perdem toda essa relação social. Você tomou prasad ou não? Você descansou? Eles não falam isso. Eles perdem isso. Eles estão absortos em Krishna Bhajana. Madhavendra Puripada não convida amigos para vir na casa dele. Ele não convida nenhum devoto. Eles não têm esse sentimento. Madhavendra Puripada, ele não tinha tempo nem para tomar banho. Ele não tinha tempo para tomar banho. Ele não tinha tempo nem para cantar o Gayatri e fazer Achaman. Madhavendra Puripada fala dessa maneira, eu não tenho tempo, não posso fazer Achamana. Eu não tenho tempo para tomar banho, me perdoe. Estava sempre servindo Krishna. Oh Krishna, não dá tempo. O que você está fazendo? Eu
estou absorto nos seus What is the passatempos. utility of earning? What is the Qual é a utility utilidade of do Gayatri, chanting? de cantar os He is santos going to reach nomes? the final point. Se ele já chegou em viver os passatempos de Krishna quando ele fecha os So how you olhos. can say? This is the same case Então, como você diria que ele teria que seguir estas regras? No Mahaprabhu time to também não take encontra sleep. mais tempo de tomar prachada, de dormir. When doing what? Like Quando ele vai fazer o quê? Ele vai viver como um louco. finally reaching. This is our ultimate success. Esse é o sucesso da vida. This is our Esse ultimate success. é o verdadeiro sucesso da When we vida. can lose all family Nós perdemos toda a conexão familiar, a conexão com tudo. Não sobra lei, não sobra regra, não sobra nada. Nós só pensamos nos passatempos de Krishna, nós flutuamos no céu. with Bhakeshwar Pandit, Como Vakeshara Pandita, Mahaprabhu diz. that you are actually Ele Bhakeshwar diz, Pandit speaking, Vakeshara Pandita diz, Kirtan, Sankirtan, Mahaprabhu eles estão cantando Kirtana e Mahaprabhu fica muito feliz e Mahaprabhu diz para ele, você é uma das minhas asas, se eu arranjasse outra igual a você, eu voaria no céu. Mahaprabhu brinca com ele. Então aqueles que alcançam esse nível extremo, eles não pensam mais na sociedade, na relação social, nada, no que é bom, no que é ruim. Isso se mantém num nível muito baixo ainda. Então, ele vive em busca de Krishna. Qualquer outra coisa, quem vai falar o quê? Que sociedade existe? Isso aconteceu com quem? Prakashananda. Ele era um Mayavadi, guru de 10.000 discípulos, famosíssimo. E depois de Sarvabhauma, o segundo nome é Prakashananda. E de repente ele virou como uma criança, cantando e dançando sem parar. Agora ele não considera, eu sou Mayavadi, eu tenho 10 mil alunos, eles vão me criticar. Não, ele não consegue pensar em mais nada. Então as regras, elas vão só até um certo ponto. Alguns devotos têm um rigor. Eles vêm até você com alguns rigores, por alguma razão. E o coração dele está duro, ele não abre o coração. Ele tem um coração fechado. Os devotos puros conseguem perceber, o coração dele tem uma coisa fechada, ele não relaxa o coração, ele não abre o coração. Então Prakashananda Sarasvati dança como uma criança. Então toda a dureza, as restrições, as leis, as regras, o que vão achar dele, se alguém vai criticar, tudo isso ele não se interessa. Ele dança como Mahaprabhu o dia inteiro. Esse é o nível mais elevado. É disso que nós estamos falando. Esse é o ponto final. Se a gente está pensando nisso e naquilo, se a gente está preocupado com o status social, a gente nunca vai conseguir avançar. Enquanto você não encontra o devoto puro de Chaitanya Mahaprabhu, até então a dureza no seu coração vai ficar lá, você não vai conseguir relaxar. E a sua alma, o seu bhava, a sua emoção, ela vai ficar limitada, você não vai conseguir subir. E você não vai conseguir sentir o ananda de Bhakti. O sentimento do êxtase não vai se manifestar. O êxtase da devoção não vai se manifestar. Então esqueça todos os seus desejos materiais, todos os seus cálculos. Perdoem, mas eu tenho que terminar aqui.